Olá, eu sou Karen Rosero e hoje vou apresentar meu tópico de pesquisa intitulado Explorando o áudio espacial usando técnicas de renderização auricular e abordagens de aprendizado profundo. Vocês já repararam na importância de nossa capacidade de escutar e entender os sons que acontecem no ambiente? O nosso sistema auditivo nos permite ter consciência espacial para interagir como um meio. Então, com o objetivo de criar uma experiência de áudio imersivo, o primeiro passo é a gravação, para o qual são utilizados arranjos de microfones que amostram o campo sonoro mantendo a espacialidade. O próximo passo da cadeia é codificar a gravação num formato de áudio espacial. Um desses formatos é o Ambisonics, que é uma tecnologia para gravar, processar e reproduzir som espacial, sendo o formato B o mais utilizado. A etapa de codificação é importante porque, mesmo recebendo áudio em formatos diferentes, é possível codificá-los no formato Ambisonics e ainda colocar as fontes nas posições do campo sonoro desejadas. Agora, como fazer para escutar esse tipo de áudio processado? O formato B pode ser decodificado para ser reproduzido em qualquer tipo de arranjo de alto-falantes, mas os preços elevados e a dificuldade de instalação dos sistemas com vários alto-falantes inspiraram uma solução mais prática: decodificar o áudio tridimensional numa saída biauricular que mantenha a espacialização e seja reproduzida em fones de ouvido convencionais. Existem microfones especiais para fazer gravações biauriculares, como a da mirreda figura, que simula as estruturas anatômicas que filtram os sinais que chegam aos ouvidos. Mas esse tipo de equipamento não permite a compensação dos movimentos da cabeça do ouvinte. Para solucionar essa limitação, vai ser usado um arranjo de microfones esféricos que amostra o campo sonoro e possibilita, na pós-produção, convoluir os sinais de áudio como um conjunto de funções de transferência relativas à cabeça, conseguindo simular os efeitos acústicos da cabeça artificial. E como o arranjo de microfones amostrou todo o espaço tridimensional e não só duas posições da cabeça, podemos obter diferentes saídas biauriculares para diferentes posições da cabeça do ouvinte. No estado da arte, foram estudadas algumas implementações disponíveis para a renderização auricular. O IEM e o Sparta Encompass Plugin Suite oferecem plugins de renderização auricular para ser usadas em estações de trabalho de áudio digital, as conhecidas DAWs. Por outro lado, Sophia Toolbox e a implementação SFAP são baseadas na renderização de respostas ao impulso de uma sala com a posição da cabeça do ouvinte e fontes de som estáticas para obter o som auricular. E depois, finalmente, o sistema Retisar foi apresentado como uma extensão de Sophia e SFAP, que renderiza em tempo real os sinais junto com as funções de transferência relativas à cabeça e à posição da cabeça do ouvinte para obter as saídas biauriculares. O objetivo principal desse projeto é implementar um sistema de reprodução auricular dinâmico, exatamente como a funcionalidade do sistema Retisar. E posto que o código do sistema foi disponibilizado para fins educacionais, decidiu-se adaptar o Retisar como os equipamentos disponíveis no Laboratório de Acústica das Comunicações, o LAC. Vou resumir brevemente a metodologia do sistema Retisar para depois explicar os detalhes de cada etapa. Então, o processo começa obtendo os coeficientes dos harmônicos esféricos, dos sinais de áudio e das respostas ao impulso relativas à cabeça. Isso é expressado como o termo S e H na equação 1. São calculados filtros radiais, o termo D, e o ângulo de rotação da cabeça para modificar a saída em tempo real, com φ. Todos esses valores são computados segundo a equação 1. Finalmente, usamos a transformada inversa de Fourier para obter saídas biauriculares no domínio do tempo. Para explicar melhor o domínio dos harmônicos esféricos, é preciso lembrar que as ondas sonoras que chegam na superfície do arranjo de microfones podem ser expressadas como coeficientes da transformada esférica de Fourier, que é definida no sistema de coordenadas esféricas aqui, e cuja função base é apresentada na equação 2, onde o termo P representa as funções associadas de Legendre. N é a ordem e M é o grau.
Eles variam o comportamento dos lóbulos que descrevem as regiões da esfera, como mostrado aqui na figura. O próximo passo do processo é considerar as características do arranjo esférico de microfones, que pode ter sido desenvolvido segundo configurações diferentes, podendo ser uma esfera aberta com microfones omnidirecionais, o cardioides, ou uma esfera rígida com microfones omnidirecionais, como o equipamento disponível no LAC. Para cada um deles, é projetada uma função radial BDN, que depende da frequência, do raio da esfera, e no caso da esfera rígida, depende também da função esférica de Bessel e da função esférica de Hankel de segundo grau, como mostrado aqui na equação 3. Mas o objetivo principal dessas funções radiais é eliminar a dependência que tem os coeficientes dos harmônicos esféricos da superfície de expansão, considerando a equalização do sinal e a compensação da perda da amplitude. Logo, os filtros radiais em geral são expressados aqui como mostra a equação 4. Interessante apresentar o comportamento dos filtros radiais mais comuns, planejados para as configurações que já apresentei. Esse exemplo aqui é com uma esfera de raio de 8 centímetros e nos limitando na quinta ordem. Teríamos uma frequência de operação de até 3.400 Hz. Agora que já compensamos pela estrutura do arranjo de microfones, temos também que simular a filtração que seria imposta pelas estruturas anatômicas do ouvinte, posto que nosso sistema auditivo utiliza informações como a diferença de tempo e nível interaural para extrair informação de localização. As funções de transferência relativas à cabeça, as conhecidas HRTFs, simulam esse processo e são definidas em função da pressão sonora, que depende da frequência, da posição da fonte sonora e das características anatômicas de cada pessoa, aqui o termo A, que é ignorado dependendo da aplicação. A equação 6 permite calcular os coeficientes das HRTFs no domínio dos harmônicos esféricos. Nela, a variável ômega grande representa as coordenadas da posição da fonte. Mas agora, de onde que provém a equação 1 que vai computar as saídas bioauriculares? Vamos partir da expressão que define um campo sonoro como um conjunto de ondas planas no domínio dos harmônicos esféricos. Vemos que a equação 7 envolve os filtros radiais, os coeficientes dos harmônicos esféricos da onda plana incidente e a função base dos harmônicos esféricos. Vamos adicionar nessa equação os termos que definem os coeficientes das HRTFs, H e Y. E agora, vou utilizar as propriedades de ortogonalidade e do complexo conjugado dos harmônicos esféricos para simplificar a expressão, obtendo a equação 9. Para terminar a demonstração, da origem da equação 1, que vai governar o processo de renderização bioauricular dinâmica, está faltando só incluir a rotação da cabeça do ouvinte, que é expressada pelo termo exponencial em função do ângulo φ. E já que estou falando disso, vou explicar um pouco sobre o sistema de rastreamento da posição da cabeça. Esses sistemas são muito conhecidos pelo termo em inglês, que é head tracking, e usam unidades inerciais de medida, IMUs, que contêm acelerômetros, giroscópios e magnetômetros para rastrear a posição da cabeça. As IMUs têm sido usadas em navegação aérea desde os anos 30, por isso adotaram os nomes das direções de rotação dessa área, que são yaw, pitch e roll, para descrever os movimentos sobre os eixos C, Y e X. Temos disponível no LAC o sensor FSM-9 da Hilcrest Labs, que vai ser usado como um sistema de referência para o sistema de head tracking de baixo custo que vai ser implementado. Na figura são mostrados os dados de yaw, pitch e roll obtidos desse sensor utilizando a livraria disponibilizada pelo fabricante. E agora temos aqui o sistema de baixo custo que foi analisado e escolhido para ser adaptado ao software do sistema Regisar. Ele está composto por uma IMU e um módulo de comunicação serial. O custo do sistema não supera os $40 americanos, enquanto que o sensor de referência é achado no mercado por mais de $500. Do mesmo jeito, aqui são apresentados os dados de yaw, pitch e roll obtidos usando a livraria do fabricante. Tendo explicados os conceitos envolvidos, vou falar sobre o processo de adaptação do sistema Regisar.
Ele está sendo testado num computador que opera sob o sistema operacional Linux na distribuição Manjaro e utiliza um kernel que possibilita processamentos em tempo real. O código do Retisar foi originalmente programado em Python e está sendo usado o Anaconda para criar o ambiente de execução do sistema. Também foi necessário instalar plugins para a gestão do áudio e livrarias que permitem um processamento mais eficiente. Aqui na figura de cima é mostrado o resultado da execução do Retisar e na figura embaixo o reconhecimento do sensor de head tracking dentro do sistema. Agora vou pedir para vocês usarem fones de ouvido porque vamos escutar um trechinho do áudio por default que é reproduzido pelo sistema. For what follows, it is important that you're using headphones to listen and that you imagine yourself at the location of the microphone array, because then I can walk around you and you will immediately hear me on the left-hand side. If you're hearing me on the other side, it is high time to flip the headphones. As I keep walking, you will hear me from right behind you, and if I keep walking further, you will hear me from the right-hand side. I can even come closer and closer and closer and talk right into your ear. Retisar also supports head tracking, which means that it reacts to your instantaneous head orientation. If you watch the movements of that gentleman, as he turns his head to the right, you will immediately hear my voice on the left. Let's try and synchronize our own movement so that we get the same experience. So let's turn our heads to the right, and as I keep talking, you will still hear me right in front of you. Let's try it on the other side. Let's look to the left, and my voice will still stay right in front of you. And if I walk away, you will obviously also hear me walking away, and I have to talk louder and louder and louder, but eventually I will just be gone. Espero que tenham se sentido imersos no som e que tenham escutado como a fonte sonora mudava de posição durante a reprodução. A adaptação do sistema Retisar ainda não está pronta, posto que o objetivo final é conseguir uma renderização em tempo real do campo sonoro gravado por um arranjo de microfones. Tristemente, por conta da pandemia da Covid-19, o acesso ao LAC tem sido restrito, impedindo a adaptação do arranjo esférico de microfones ao algoritmo. A tarefa mencionada começará a ser desenvolvida em colaboração com uma estudante de iniciação científica, assim que as atividades voltarem ao normal. Mas, deixando um pouco de lado os problemas associados ao novo normal, vamos imaginar que a renderização auricular foi atingida com sucesso. Nosso ouvinte está conseguindo escutar as diferentes fontes sonoras no ambiente que ele está imerso, né? E com um pouco de esforço, depois de se acostumar com as HRTFs que não foram projetadas para sua cabeça especificamente, ele consegue determinar a localização de onde provém os diferentes sons. Agora, o que vocês acham de usar um computador para cumprir essa tarefa? Isso é conhecido como detecção e localização de eventos sonoros SEUD, e muitas aplicações podem estar relacionadas com essa implementação. Além da tentativa de recriar o comportamento do nosso sistema auditivo humano, existem aplicações como salas de reuniões inteligentes que podem detectar a voz de quem está falando para aprimorar só essa fonte. Outra aplicação interessante é o monitoramento de ambientes urbanos ou ambientes selvagens, para rastrear uma espécie em perigo, por exemplo. Ou mesmo aplicações que nos permitam ajudar a pessoas com perda auditiva grave a visualizar os tipos de sons que estão acontecendo no ambiente no qual estão imersos, por exemplo, como na figura, por exemplo. Outro tópico de pesquisa no qual poderia atuar a tarefa SEUD é na codificação de objetos de áudio espacial, conhecido como SOAC, que é uma das mais recentes atividades de estandarização do grupo de áudio MPEG. O SOAC visa aumentar a eficiência da renderização espacial, posto que transmite informação específica dos objetos de áudio e não a gravação inteira. Mas para isso, precisaria conhecer os metadados dos sons e essa informação poderia ser gerada pela tarefa SEUD. Existem algumas técnicas no estado da arte que resolvem essa tarefa, mas nesse trabalho analiso a abordagem de aprendizado profundo, ou também chamado de Deep Learning. Mas por que utilizar Deep Learning?
Os principais motivos são o aumento da quantidade e disponibilidade de dados de todos os tipos e também o desenvolvimento de hardware que permite treinar estruturas complexas, processando em paralelo, por exemplo. A ideia do aprendizado profundo é deixar os dados falarem por si mesmos. Sendo assim, o modelo deve aprender diferentes níveis de representação que vão permitir a solução do problema. A tarefa SELD reúne duas subtarefas, a detecção do evento sonoro SED e a estimação da direção de chegada DOA. Como a SED, vamos obter o tipo de som e os tempos de começo e fim de cada evento sonoro. E como na vida real, nas cenas sonoras podem acontecer vários sons solapados no tempo. Isso é conhecido como um SED polifônico. Para isso, os modelos baseados em aprendizado profundo representam a SED como uma tarefa de classificação multiclasse e multietiqueta. E no formato de saída, vamos achar uma classe codificada como um número e a correspondente probabilidade em que elas acontecem. É utilizado um limiar de 0,5 para discriminar as classes ativas, aqui nesse caso. Agora, a subtarefa de estimação da DOA considera o microfone que grava a cena sonora como sendo a origem do sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas pode ser esférico ou retangular. E do ponto de vista de aprendizado de máquina, o objetivo da tarefa pode ser atingido como sendo uma classificação ou uma regressão, que são as duas abordagens. Na abordagem de DOA como classificação, o espaço ao redor é quantizado em, por exemplo, aqui 8 possíveis direções. E se o ângulo está dentro do limiar dessa classe, vai ser considerado como vindo dela. Enquanto que na abordagem de regressão, estimamos diretamente os valores de DOA, que vão ser comparados como valor de referência. E também vai ser calculado o erro quadrático médio entre esses dois valores. Essa abordagem é usada nesse projeto. Os modelos de aprendizado profundo achados no estado da arte reúnem as duas tarefas, a SED e a DOA. O primeiro a ser apresentado é o modelo CellNet, cuja arquitetura está composta de blocos convolucionais, blocos recorrentes e totalmente conectados. A seguir, vou explicar cada uma das etapas. A primeira questão a resolver na cadeia são os dados. Esta rede é compatível com 7 bases de dados sintéticas, o que significa que nenhuma delas foi criada gravando a cena sonora como os sons acontecendo, e sim convoluindo as respostas ao impulso de salas com gravações de sons monocanal. A diferença entre elas é que algumas foram criadas usando respostas ao impulso reais, que foram medidas numa sala, outras têm fontes de som estáticas ou dinâmicas, diferem também no tipo de formato de microfones no qual são codificadas, e também no ambiente simulado, que pode ser um ambiente reverberante ou anecoico. Cada uma dessas bases de dados tem subconjuntos onde acontecem 1, 2 ou até 3 eventos sonoros ao mesmo tempo, que foram etiquetados para gerar os metadados. A base de dados que foi utilizada para experimentar com a CellNet é a ANSYN, que contém 4 canais de áudio amostrados a 44.000 Hz. No pré-processamento desses sinais, são obtidos 4 vetores que contêm os espectrogramas do sinal e 4 vetores que contêm uma face. Esses 8 canais são a entrada para o primeiro bloco convolucional. A tarefa das redes convolucionais, nesse caso, vai ser explorar a informação das estruturas temporais usando a convolução. Essas camadas convolucionais na rede têm 64 kernels ou máscaras de 3x3 que vão gerar na saída 64 canais. Depois disso, é usada a função de ativação linear ReLU e uma camada de max pooling, que reduz os parâmetros de entrada que recebe e com isso reduz a informação e também o processamento. O fato de empilhar 3 camadas convolucionais gera um progressivo aumento do campo receptivo. E tendo a camada de pooling em cada uma delas, a entrada se torna cada vez menor à medida que atravessa a rede. Sobre os 2 blocos recorrentes bidirecionais, eles usam um tipo de unidade recorrente que armazena e filtra a informação, porque tem uma porta de atualização e de reset. A porta de atualização define a informação do passado que vai se manter no futuro, e a porta reset decide qual informação esquecer.
Agora, a saída das camadas recorrentes entra a dois ramos separados de blocos totalmente conectados. Tem dois porque cada um deles vai ser usado para computar uma das subtarefas, de sede e de DOA. O ramo da sede reduz o número de parâmetros ao número de classes de sons da base de dados que esteja usando, nesse caso 11. E o ramo da DOA reduz ao triplo do número de classes, posto que representa cada uma das coordenadas da posição de cada evento sonoro. No final, são usadas funções de ativação sigmoide para a sede, deixando os valores entre 0 e 1, no formato de probabilidades, e é utilizada uma função de ativação de tangente hiperbólica para a DOA, deixando os valores entre -1 e 1. Mas bom, como foi o processo experimental para treinar o modelo da Cellnet? Está sendo usado um computador do LAC, que tem uma unidade de processamento gráfico, uma GPU, e opera sob o sistema operacional Ubuntu. Usando Anaconda, foi criado um ambiente de execução de TensorFlow, no qual são compilados os algoritmos da Cellnet. Os hiperparâmetros usados foram os mostrados aqui na tabela. Alguns aspectos interessantes disso é que podem ser treinadas como máximo 500 épocas, mas como está sendo usado o early stopping, quando a métrica controlada não tem melhorado nas últimas 50 épocas, o treinamento termina. Os autores experimentaram com alguns valores de dropout, mas o melhor resultado obtido foi sem dropout, então eu também mantive isso. Algo importante é o tamanho do batch, que se refere à quantidade de amostras de áudio pré-processado que vão ser armazenadas na memória RAM, e cada iteração. E para isso é usado o conceito de data loader. Então, o processo vai se repetir para cada época com 16 amostras, até que todas as amostras do conjunto maior sejam processadas. Aqui na tabela coloquei os resultados que obtive treinando a rede, como a base de dados ANSI. Mas também incluí os resultados disponibilizados pelo autor para as bases de dados Mansin e Real. As métricas utilizadas para avaliar os modelos são a taxa de erro, o F-score, o erro da estimativa DOA, que é calculado usando o erro quadrático médio, e o recall ou sensibilidade para saber o número de frames nas quais o valor de DOA predito foi diferente do valor de referência. A pontuação CELD, que envolve as métricas que falei, define quando ativar o early stopping. Então, nos dados da tabela, dá para ver que as métricas pioram quando temos mais sons acontecendo ao mesmo tempo. O qual faz sentido, porque até para uma pessoa que escuta, é difícil diferenciar sons que se solapam, e ainda mais as direções de onde provém cada um deles. Mas o que eu queria comparar aqui também é que a base de dados ANSI ela foi criada com respostas ao impulso sintéticas, convoluídas com fontes estáticas e num ambiente sem reverberação. Mas olha como os resultados pioram quando é usada uma base de dados com respostas ao impulso reais, medidas num ambiente reverberante. Isso reforça a ideia da dificuldade de implementar isso já num ambiente real. Além disso, o tempo de treinamento da rede é de 11 a 15 horas para cada subconjunto de dados OV1, OV2 e OV3. Foi por isso que, no estudo do estado da arte, foi achado um modelo de rede baseado na Cellnet, que oferece reduzir o tempo de treinamento atingindo métricas comparáveis com a Cellnet. Esse modelo foi chamado CELD-TCN, porque substitui o bloco recorrente por camadas de convoluções temporais TCN. A arquitetura da CELD-TCN mantém umas 3 camadas convolucionais e os blocos totalmente conectados, e a inovação é o bloco TCN. Essas convoluções temporais têm uma vantagem de permitir que uma maior quantidade de parâmetros de entrada concorra na saída. Então, a TCN está formada por uma cadeia de blocos residuais, nos quais, quanto maior for a taxa de dilatação, o kernel abrange uma região maior dos parâmetros. A estrutura interna de um bloco residual é mostrada no lado direito, e vemos que estão sendo usadas convoluções dilatadas, e também é feito um dropout da metade dos parâmetros. Essa saída vai ser somada à entrada, formando a conexão residual. O processo experimental para treinar o modelo CELD-TCN foi o mesmo da Cellnet, com respeito aos parâmetros computacionais. E sobre os hiperparâmetros, na tabela, nesta rede mudou o dropout,
o número de blocos residuais, os kernels das convoluções dilatadas, em geral, os parâmetros que têm a ver com o bloco de convoluções temporais. Na tabela são mostradas as métricas que obtive treinando o modelo CellNet, com a mesma base de dados ANSI. E o que eu tenho a falar sobre isso é que, mesmo tendo perdido algumas milésimas nas métricas, o tempo de treinamento da rede agora é de 5 a 7 horas, foi reduzido a algumas horas. O meu colega do LACI, o Pedro Otávio, me apresentou o mundo das competições relacionadas com Machine e Deep Learning. E então, olhando o que tem feito nessa área, achei que foi apresentada para uma competição desse ano uma nova versão da CellNet, com uma arquitetura melhorada, mas principalmente modificando o pré-processamento dos dados. Agora, não é mais usado o espectrograma tradicional, e sim o espectrograma de Mel. E os 4 canais da face foram substituídos por 3 vetores de intensidade calculados entre os canais de áudio. Isso no caso de usar uma base de dados como o formato de Ambisonics de primeira ordem. E no caso de usar um arranjo de microfones com 8 canais, é proposta a característica da correlação cruzada generalizada, calculada também entre os canais. Outra modificação foi feita no bloco totalmente conectado, que agora não tem mais 2 ramos, conseguindo unificar as perdas da sede e da DOA numa perda só. Então, o que é proposto para fazer na próxima etapa do projeto? Vamos juntar as modificações propostas na CellNet 2021 com a estrutura de convoluções temporais usada na CellTCN, posto que isso ainda não foi experimentado. Com isso, espera-se manter as melhores características de cada modelo, as métricas da CellNet e o tempo de processamento da CellTCN. O que pode ser concluído sobre o projeto até esse meu terceiro semestre é que os conceitos e o estado da arte relacionados a sistemas de renderização bioauricular dinâmica e modelos de aprendizado profundo para a detecção e localização de eventos de som foi atingido com sucesso. O processo de adaptação do sistema RedSAR ainda está sendo feito e será concluído, como falei, com a participação de uma estudante de iniciação científica que vai trabalhar na adaptação do arranjo esférico, que é a etapa que ainda não foi concluída nessa parte do projeto. E sobre os modelos de aprendizado profundo, como falei, vou fazer essa adaptação das melhores partes de cada um dos modelos. Atualmente, os 2 modelos, CellNet e CellTCN, estão funcionando com sucesso. Então, neste novo semestre, proponho analisar e adaptar o pré-processamento da CellNet 2021 e adaptar as arquiteturas das 2 redes em questão, como também avaliar os resultados dessa nova rede híbrida. Vou também organizar a informação para produzir um texto científico que possa ser publicado e planejar também, finalmente, a dissertação. Também estarei dando suporte e orientação ao estudante de iniciação científica com quem vamos concluir a adaptação do sistema dinâmico de renderização bioauricular. E é isso por enquanto. Agradeço o apoio dos meus orientadores e dos meus colegas do LACI, que têm sido parte importante do desenvolvimento das etapas do projeto. Não posso deixar de agradecer pelo apoio financeiro da FAPESP também. Finalmente, agradeço muito o seu tempo e sua atenção.